Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Estética em Ação. Meu nome é Aline Brito e eu estou aqui para vocês virem juntos comigo nesse mundo encantado dos peelings. E o tema desse nosso vídeo de hoje é como nós podemos estar trabalhando os peelings nas estrias, tá? Então, primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre as estrias, tá? Então, por que aparecem as estrias? Porque nós vamos ter um estresse mecânico, ele pode ser gerado, né? Ele tem várias origens, a gente tem o estirão do crescimento, nós temos síndrome de Cushing, temos obesidade, tem a questão da gravidez. Então, assim, tem vários fatores que podem estar interferindo no aparecimento. O que é fato, que acredito que grande parte de vocês já sabem. Quanto mais vermelha a estria for, né, melhor será o meu resultado. Por que será melhor? Porque aquela estria é recente e ela ainda tem muitos dos anexos preservados. Fora isso, eu tenho a melhora do aporte sanguíneo, tá? Muito boa quando a estria ainda tá vermelha. Quanto tempo demora esse processo? Gente, é muito relativo. Então, vocês vão conhecer pessoas que, pelo que elas lembram, as estrias delas sempre foram brancas, né? Então, elas nem chegaram a ver esse processo inflamatório. Como vocês podem conhecer pessoas que a mulher, ela teve o filho dela, né, um pós-parto, que passou 6 meses e a estria dela ainda tá vermelha, às vezes 1 ano ainda tá vermelha, então é bem relativo. O que a gente precisa saber? Que quanto mais branca ela for, mais complicada, e quanto maior tempo também, o prognóstico ele não fica tão positivo. Por quê? O que acontece no processo do aparecimento das estrias? Nós temos o rompimento das fibras colágenas e elágicas, e nesse processo de rompimento, posteriormente acontece uma cicatrização. Nós vamos ter o aparecimento de uma cicatriz atrófica. Por isso que até a área, né, quando você vai ver que não vai ter mais nenhum anexo cutâneo, no caso de uma estria branca. Não tem pelo, não tem glândulas sudoríparas, não tem glândulas sebáceas. É uma área que não tem uma boa circulação, até a sensibilidade ela é alterada naquele local. Então, geralmente, quando as estrias são brancas, quanto maior tempo, mais complicado fica o nosso prognóstico. Isso não significa que nós não vamos ter resultado, tá? Na realidade, dificilmente eu tenho um tratamento que eu não tenho resultado. Porém, o 100% é muito difícil, certo? Nossos melhores prognósticos é quando nós trabalhamos em estrias vermelhas. Eu já tive muitos resultados 100%, mas para ser bem sincera para vocês, eu nunca falo para o paciente que ele vai ter o resultado 100%, que vai sumir. Não falo. Nós temos que ser bem realistas e geralmente os tratamentos para as estrias, eles são um pouco mais longos. Hoje nós temos várias técnicas, tá? Aqui eu vou falar mais nos peelings, mas o que hoje tem? Um microagulhamento que é bastante efetivo, CO2 fracionado, carboxiterapia, eletrolift. Então, assim, tem técnicas hoje que as pessoas estão trabalhando voltados para isso. Então, existem vários tratamentos hoje muito bom para você estar trabalhando com estrias, tá? Primeira coisa, se eu tenho uma lesão, eu tenho que pensar num ácido que ele tem um efeito renovador, tá? Então, assim, hoje, quando se trabalha em estrias, existem 2 ácidos que ele acabam assumindo a liderança para o tratamento de estrias. Um é o ácido retinóico e o segundo ácido é o ácido glicólico. Então, esses 2 juntos, eles acabam trabalhando muito no tratamento para estrias. Outra coisa que eu adoro trabalhar também são os peelings mecânicos. Então, eu adoro trabalhar o peeling de diamante e gosto também de trabalhar com os peelings físicos. Eles também me auxiliam a ter resultado muito bom, tá? Então, assim, uma grande dica que eu dou pra vocês é que vocês podem fazer associados, tá? E aí requer um conhecimento de vocês, uma avaliação de vocês pra saber se essa pele aguenta ou não. É muito importante também eu fazer uma boa avaliação do paciente versus o produto que eu vou usar. Ter cuidado se dá ou não para eu usar 2 técnicas ao mesmo tempo. Então, tem muita gente que quer utilizar o peeling de diamante, que ele vai auxiliar bastante nesse processo de renovação, junto com o ácido glicólico. Dá para fazer? Dá, tá? Mas eu preciso saber se essa pele da minha paciente, ela está apta ou não para receber. É interessante nós pensarmos que a pele do meu paciente, a pele corporal, ela é bem mais espessa que a facial. Por isso que eu posso estar fazendo determinados procedimentos quando eu trabalho com estrias. E quando eu tô trabalhando com o rosto, eu não posso fazer esse mesmo procedimento porque eu vou lesionar o rosto do meu paciente, tá certo?
O que eu vou ter como prognóstico positivo? Quanto mais tempo eu conseguir manter a pele do meu paciente irritada, melhor são os meus resultados, tá? Então isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu fiz um procedimento hoje e amanhã a pele do meu paciente ainda tá vermelha, isso é um excelente prognóstico, tá? Então quer dizer que eu consegui alcançar o processo inflamatório e que eu vou ter uma melhora nessa renovação celular. Mas se eu fiz hoje a injúria, né, o peeling, que não deixa de ser uma injúria terapêutica no local. Então se eu fiz o peeling e passou uma hora, a pele já tá totalmente como se nada tivesse acontecido. Isso não é um prognóstico muito positivo, tá? Então, assim, dicas que eu posso estar dando para vocês. Avaliem essa questão da associação. Pode ser associado a peeling físico com peeling químico, peeling mecânico com peeling químico. Pode ser associado a esses dois ácidos em uma sucessão também, tá? Então, até tem na literatura já mostrando isso, a associação desses dois ácidos. Outro ponto muito interessante, o home care ele é fundamental. Então, existem ativos que eles entram muito bem. Então, a gente trabalha hoje com alguns regeneradores, como o óleo de rosa mosqueta, a gente tem também óleo de amêndoas doces, é o óleo mesmo, tá? Não é aquele que é misturado, é o óleo vegetal de amêndoas doces, traz um resultado muito bom. E muitas vezes, se o paciente ele tiver flacidez, uma dica que eu dou para vocês é que vocês possam estar associando com algum outro ativo que tem um efeito tensor. Então, é uma das principais dicas que eu dou também em relação ao home care. Outra dica fantástica, que o paciente em casa, ele estimule a renovação celular. Então, eu indico muito para que meu paciente, ele possa estar esfoliando a área, não no dia imediato, tá? Mas que entre as sessões de peeling, ele possa estar estimulando essa renovação, porque ele vai estar me auxiliando no tratamento também. Importante também salientar que o paciente durante o tratamento não pode estar se expondo ao sol, não pode estar usando roupas sintéticas ou roupas grossas que gerem atrito, como um jeans. Tanto pode ficar dolorido depois do procedimento, como isso pode gerar um efeito rebote, principalmente de manchas, tá? Porque aquela área ela já tá super sensível, ela foi lesionada devido ao procedimento e ela pode gerar um escurecimento. Então, uma grande dica que eu dou para vocês é que vocês possam, né, tá falando isso pro paciente. É importante que isso esteja dentro do termo de consentimento. Uma pergunta que sempre me fazem: Aline, você começa a fazer o procedimento a partir de que idade? Gente, eu nunca vejo idade, eu vejo necessidade. Então, eu tenho pacientes de 12, 13 anos que fazem tratamento de estrias comigo, mas que elas têm tantas estrias e que a mãe vê a necessidade de trazer. Uma dica que eu dou é que o termo de consentimento ele seja assinado pelos pais ou responsáveis, tá? Isso a nível legal. Quando a gente fala de um termo de consentimento livre e esclarecido, só podem ser responsáveis o responsável legal, pai ou mãe. Outra pessoa, né, não é interessante. Eu tive até um problema que eu acabei liberando. Uma irmã liberou, eu sempre conto essa história, uma irmã veio com a irmã mais nova, ela tinha 25 e a irmã tinha 14 anos. E veio para fazer o tratamento, eu fiz o termo de consentimento e a irmã mais velha acabou liberando ali o procedimento. Né? Tranquilo, fiz a primeira sessão, na segunda sessão, no intervalo entre a segunda e a terceira, a mãe da menina veio, né, idade menor, e aí, com toda razão, ela não tinha liberado o procedimento e elas estavam fazendo aquilo escondido. Eu tive muita sorte, porque eu consegui conversar com a mãe, né, explicar até para ela saber da necessidade do tratamento para a filha dela, mas assim, se ela quisesse ter me processado, ela poderia, porque no caso da irmã mais velha, a não ser que ela seja representante legal, ela não pode estar assumindo esse tipo de responsabilidade. E nós, como clínicas, nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Então, isso foi algo que aconteceu comigo. Aline, como são os teus resultados só com ácidos? Eu tenho excelentes resultados. Quando eu falo excelentes resultados, entre 50% a 70%. Em média, eu faço quantas sessões? Em média, eu trabalho com 10 sessões, tá? Dificilmente a gente vai ver um tratamento para estria com resultados assim excepcionais no espaço de tempo muito curto, tá? Não é muito fácil você ter um excelente resultado em 1 ou 2 sessões, tá? Então, geralmente a gente fecha um tratamento para que esse paciente tenha um melhor resultado. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida de como a gente pode trabalhar, a minha sugestão é que você coloque aqui embaixo, né? Faça a sua pergunta que eu respondo. Se você gostou, compartilha. Se ainda não está inscrito no canal,
se inscreve, tá? Que sempre que chegar um vídeo novo, eu vou te avisar. Até lá. Tchau!